obrigada, professor Cássio. Agora a gente passa a palavra para o nosso companheiro do Comando Local de Greve, Marcelo Locatelli, que é técnico do setor de saúde no Campus Botânico. Se quiser fazer uso da tribuna. É uma responsabilidade grande, né? Então, uma boa tarde para todos nós aqui. Eu acho que é muito importante esse momento que a gente está vivendo aqui dessa audiência pública com a presença da reitoria, né? O papel da PUF, do DCE, do Comando de Greve, no sentido de constituir esse espaço aqui como um espaço democrático para que a gente possa fazer a nossa discussão, as nossas reflexões e também sinalizar uma disposição de diálogo entre todos aqueles e aquelas que enfrentam esse momento tão difícil nesse momento. Então, é uma responsabilidade grande pelo Comando de Greve, porque o Comando de Greve hoje, eleito em Assembleia, ele responde pela greve dos técnicos e ele responde pelos anseios do conjunto da nossa categoria. E essa mensagem aqui, no sentido de trazer uma reflexão e uma opinião também a respeito do momento que a gente vive, eu acho que ela tem que ser considerada nesse momento como uma situação onde nós estamos pensando em como enfrentar em conjunto toda essa situação adversa que nós estamos enfrentando. Então, eu queria, primeiro de tudo, valorizar isso, valorizar a presença da reitoria, valorizar aí o papel de todas as entidades, mas, fundamentalmente, valorizar cada um e cada uma que está aqui nesse momento, porque estar aqui neste momento é sinal de comprometimento, não somente com os interesses dos técnicos, mas, fundamentalmente, com a sociedade e também com a universidade pública, que nos custa muito caro, e não foi de graça que nós conquistamos essa universidade que nós temos aqui hoje. Dito isso, eu acho que é importante localizar aqui o cenário de ataques que nós temos à universidade pública hoje, é algo que talvez a gente não imaginasse quando veio, digamos, o impeachment, né, que eu considero como um golpe. Quando veio o impeachment, eu acredito que muitos de nós não imaginavam que poderíamos enfrentar uma situação a tal ponto quanto nós estamos agora. A verdade é, hoje, o cenário de ataques geral que nós vivemos, né, onde já inúmeros direitos já foram retirados da classe trabalhadora, e nós vivemos um cenário de um retrocesso brutal do ponto de vista dos direitos conquistados pela classe trabalhadora, né? Nós podemos enumerar alguns deles aqui: é a reforma trabalhista, é a lei da terceirização sem limites, é a PEC 55, que na verdade ela impôs um limite orçamentário que vai ter consequências pelos 20 anos ao qual a PEC 55 se propõe a fazer essa restrição orçamentária, e sem contar todo o plano de privatizações, né, e a ofensiva que vem sendo feita, inclusive em direitos democráticos. A universidade pública hoje, ela está inserida no marco desta situação imposta por um governo ilegítimo que não tem apoio da maioria da população, ou seja, qualquer enfrentamento com esse governo significa um enfrentamento que se faz diante de um governo que não tem legitimidade alguma, seja pelo golpe parlamentar que impôs, seja pela situação de não ter apoio e legitimidade na sociedade brasileira. Enfim, dentro desse contexto, é importante ressaltar: a universidade pública está ameaçada, como inclusive a própria administração da universidade tem bem reconhecido, né, seja nos meios de comunicação da universidade, seja na própria imprensa, porque a pesquisa, a extensão e o ensino e o oferecimento de um ensino gratuito de qualidade na esfera do nível superior está completamente ameaçado. Isso não é um exagero, isso não é um exercício retórico, isso é a mais pura realidade. É a mais pura realidade, nua e crua. Nós estamos vendo que os cortes orçamentários que foram feitos às instituições de ensino já impuseram uma situação de restrição orçamentária, a tal ponto que muitas universidades estão passando por muitas dificuldades, e a nossa também. Então, dentro desse contexto, é importante localizar o cenário que significa enfrentar hoje para defender não somente os direitos conquistados da classe trabalhadora, e direitos inclusive democráticos,
mas também a autonomia universitária e a universidade como nós a concebemos a partir de uma luta histórica que está registrado na história da luta da comunidade acadêmica e da sociedade brasileira. Dito isso, eu acho que é importante aqui trazer uma reflexão em especial sobre a questão do direito de greve, que é o objeto dessa audiência. O objetivo nosso é fazer essa reflexão. O direito de greve, muitas vezes a gente não para pensar nisso. A greve, o direito à greve, é uma conquista democrática sem tamanho. Sem tamanho. Fazer greve é um instrumento de luta dos trabalhadores. E não fazemos greve, a classe trabalhadora não faz greve porque acha bonito, ou porque gosta, ou porque quer sair fazer aventura e deixar de trabalhar. É o contrário. É o contrário. Se fosse isso, tenho certeza que a gente estaria vivendo uma greve geral aí para derrubar o Temer, né? Se fosse uma coisa tão tranquila assim. É difícil para a classe trabalhadora sair à greve. É muito difícil. É um último recurso. A greve, como conquista democrática, custou caro. Teve muito enfrentamento para conquistar o direito de greve. Gente morreu. Trabalhadores foram perseguidos, presos, criminalizados, lideranças torturadas. Gente como nós, de carne e osso, que se expuseram a lutar, tiveram que ser exilados em muitos momentos. O direito de greve, como uma conquista democrática e garantido na Constituição Federal, está ameaçado. Está ameaçado, e isso também não é um exercício retórico. Porque se em 88 nós conquistou-se a inclusão do direito de greve na Constituição Federal, entendendo isto como parte fundamental dos direitos democráticos, de uma sociedade democrática, a partir do momento em que nós tivemos a decisão do acórdão, mas não somente, viu gente? Porque antes, mesmo sem esse acórdão, a gente já via muitas arbitrariedades por aí. A gente via muitas arbitrariedades por parte de diferentes gestores dos estados, ou até mesmo da patronal do serviço privado contra os trabalhadores. Muita arbitrariedade. Qual que é o problema? O problema é que, com este acórdão, há um marco no sentido de restringir, no sentido de eliminar a possibilidade dos trabalhadores exercerem o direito de greve. Eu queria fazer a reflexão sobre o seguinte. O próprio ministro Fachin, porque quando teve a decisão em outubro de 2016, que foi votada, que foi um processo longo, até outubro de 2016, o que nós tivemos? Nós tivemos muita divergência em torno disso, inclusive entre os ministros. E eu queria trazer aqui duas reflexões a partir de leituras que tanto o Fachin, ou até mesmo o relator Toffoli, tiveram para proferir os seus votos. Para a gente ver que não é uma coisa simples, simplesmente, agora podemos cortar o ponto dos trabalhadores. Não, não é assim. Nem mesmo com essa decisão. Não é assim. Nem mesmo com essa decisão. Não é assim. Vejam bem, o Fachin ressalta o seguinte: não podemos aceitar o corte-ponto na esfera do serviço público. Por quê? Porque isso significa uma contrapartida unilateral por parte da gestão, no caso do governo, que é o nosso patrão. Isso fere um direito democrático, que eu já ressaltei aqui. E por que ele diz isso? Porque falta regulamentação do direito constitucional de greve para o serviço público. A lei 7783 de 89, que regulamenta a questão do exercício do direito de greve para o serviço privado, ela coloca uma situação que, para o Fachin, não se adequa exatamente ao serviço público. Por quê? Porque ainda que nós temos que se apoiar nesta lei para poder ter parâmetros para direcionar como tratar o problema da greve no serviço público, ele reconhece o seguinte: ao não ter uma regulamentação de dissídio,
ao não ter uma regulamentação de como a Justiça do Trabalho vai mediar, o trabalhador fica refém da boa ou da má vontade do gestor, ou seja, do patrão. E ele diz mais, ele diz, diferente do serviço privado, no caso do serviço público, não acarreta um ônus direto no lucro do patrão. Ou seja, a depender do peso do serviço, né, do ponto de vista do que o governo encara como prioritário, né, porque também tem isso, o que é prioritário para o governo, e vai variar de governo para governo, a depender disso, o que vai acontecer? Os trabalhadores vão fazer a greve e vão ficar à mercê de esperar a boa vontade para uma negociação. Por quê? Porque não há regulamentação. Destacado isso, Fachin, então, é categórico no seu voto. Fachin aqui da nossa universidade, ministro Fachin. A ausência de regulamentação e normativas nos coloca numa situação onde os trabalhadores são o ponto mais vulnerável diante do processo. Toffoli também reconhece a falta de regulamentação no seu voto, hein? Ele que foi o relator, e no seu voto ele reconhece a falta de regulamentação, a falta de normativas, e defende o corte ponto, salvo, está no voto dele, salvo o não pagamento, situações onde o empregador, né, no caso o governo, não pague os salários, e caso tenhamos situações excepcionais que levem os trabalhadores à greve. E aí eu queria trazer uma reflexão, porque aqui não é só jurídico, é político e jurídico. A questão é política e jurídica. Vejam bem, vivemos ou não uma situação excepcional?